Salve Maria, boa noite. Hoje é o sétimo episódio da Operação Sobrevivência, né? Toda semana, toda quarta-feira, às 8 horas. Estamos aqui trazendo um convidado, sempre alguém muito especial, para poder partilhar, né, da sua vida, né, de como que foi a sua história de vida até chegar, né, na verdadeira igreja de Nosso Senhor, né, até encontrar, de fato, a verdadeira igreja católica. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para mim, que é o Marcos Nascimento. É um grande amigo, né? Desde que a gente se mudou, eu e minha esposa, a gente se mudou para Campinas, a gente se aproximou e formamos uma amizade que a gente tem realmente como família mesmo. Em momentos mais difíceis que a gente passou aqui, estavam o Marcos e a Jaqueline, né? Conosco, nos apoiando, nos ajudaram em tudo, né? Não tenho palavras para agradecer a Deus pela amizade de vocês, o que vocês representam para a gente, né? Sem contar a nossa sobrinha maravilhosa Maria, que é um encanto para a gente. E daqui a pouco vem aí mais um herdeiro, Sim. né? A Jaqueline está grávida. Peço, inclusive, que todo mundo que está aqui reze, né, pela gravidez da Jaqueline, né, para que venha com saúde, para que ela tenha um parto tranquilo, um nascimento, né, desse novo filho que vem, com muita tranquilidade também e saúde. E agora, Marcos, vou deixar você se apresentar também, né, para você Sim. começar o seu relato. E aqui eu já, antes da sua apresentação, eu já faço de imediato a pergunta inicial, né, quem era o Marcos antes de encontrar a fé católica verdadeira? Sim, vamos lá. Antes de tudo, agradeço seu cumprimento, a sua introdução. Comigo também não foi diferente, também nos meus momentos difíceis, José e a Pablina sempre estiveram ao nosso lado, ao lado da nossa família, e graças a Deus, né, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, e graças a Deus temos o tesouro aí do José Henrique e a sua família. Bom, vamos lá. Talvez um pouco diferente dos outros convidados desse quadro, eu não sou nenhum intelectual, não tenho aí nenhuma obra tão importante para a igreja até o momento, mas vou tentar contribuir aí da melhor maneira possível com a minha história de vida. Eu sou o segundo filho de um casal de segunda união. Meu pai foi casado na igreja, teve 6 filhos do primeiro casamento e depois abandonou essa primeira esposa e se uniu à minha mãe, que nunca havia sido casada. Mas, enfim. Um dado também importante que vai fazer parte da minha história em vários momentos é que eu e o meu irmão, né, da mesma mãe, nós nascemos com um problema de visão grave, uma síndrome de um gene recessivo da união dos cromossomos do meu pai com a minha mãe, gerou um gene recessivo que gera um problema na visão. Chama-se síndrome de Stargardt. É um nome um pouco complicado, mas simplesmente os meus olhos geram uma química que aos poucos vão matando as células do fundo do olho da retina. Então isso acaba me gerando uma condição chamada baixa visão. Eu vou perdendo a visão central, mas a visão periférica ela é preservada. Então, atualmente, eu tenho por volta de 20%, 30% da visão. Graças a Deus, o quadro está estabilizado, mas todo ano eu passo, né, com oftalmo, com especialista, só para consultar e ver como está o andamento. Até o momento não existe cura, existem algumas pesquisas com células-tronco, mas até então nada que concretamente possa dar algum resultado realmente válido para esse problema. Mas, enfim, minha mãe católica, mais de IBGE do que de frequência em missa, em sacramentos, e meu pai era protestante. E na nossa casa tinha sempre essa divisão. Meu pai, quando mais jovem, sempre ia nos cultos, de vez em quando me levava também meu irmão mais velho,
E minha mãe, muito de vez em quando também, ia à missa e às vezes também nos levava, mas nos colocou na catequese. Eu e meu irmão fizemos primeira comunhão e crescemos aí nesse lar dividido entre duas fés, né? A fé católica, modernista, mas enfim, a fé católica e a fé protestante. Sempre gostei muito, mesmo com uma catequese muito precária, sempre gostei muito de imagens, foi algo que sempre chamou muito a minha atenção e que eu gostava muito. Mas pelo fato do meu pai ser protestante, eu não podia ter nenhuma imagem em casa. E até me lembro que nos meses de maio, todos os anos, na vizinhança tinha-se o costume de se rezar o terço nas casas durante os 30 dias do mês de maio, e tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores que ela ia de casa em casa. Então, se o terço fosse na minha casa hoje, a imagem chegava no dia do terço, e só no dia seguinte, no horário do próximo terço, essa imagem era levada para a próxima casa. E aí teve um terço na casa da minha mãe, e essa imagem veio, e na hora do terço meu pai se trancou no quarto, e terminado o terço a imagem ficou em casa. E aí meu pai, acredito que por orientação de alguém mais letrado que ele, pegou a Bíblia aberta em Deuteronômio, naquelas passagens, não farás para ti imagem de escultura, estava marcado com caneta marca-texto, né, aquele verde limão, e ele deixou apoiada a Bíblia em pé, encostada na imagem. Eu me lembro muito bem. Minha mãe havia preparado o altar, era uma máquina de costura que se fechava e se virava um móvel. Ela envolveu aquela máquina de costura com um lençol branco e foi ali que a imagem foi colocada. E aí minha mãe não disse nada, a Bíblia passou ali à noite e o outro dia todo, aquela Bíblia encostada na imagem, com aqueles dizeres em destaque. E no dia seguinte, minha mãe simplesmente tirou a Bíblia na hora que as pessoas vinham buscar a imagem, fechou a Bíblia, colocou no lugar e a imagem foi para a próxima casa. Essa história é só para vocês conseguirem entender um pouquinho do clima, como era na questão da fé na nossa casa. Enfim, uma infância comum, né, uma família humilde, meu pai sempre trabalhando muito, minha mãe também, e nós fomos crescendo até que chega a adolescência, né? Aquele período em que tudo vai acontecendo, né? Escola, início de trabalho, amizades, umas boas, outras nem tanto, mas enfim. Me lembro que com 16 anos eu já comecei a frequentar, né, algumas baladinhas, barzinhos, clubes, né, e aí começaram as noitadas até antes dos 16 anos. Na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, cidade de Nova Odessa, havia um clube chamado Lítero, e na cidade ao lado também havia um outro clube chamado Rio Branco, e era a mesma empresa que administrava os dois clubes. E aí um grupo de amigos me convidou para que eu trabalhasse como promoter em algumas equipes que promoviam esses eventos, nessas festas, nesses dois clubes dessas duas cidades. E como eu não estava trabalhando, precisava trabalhar e também já gostava do ambiente, e aí eu fui mesmo de cabeça. Então, quinta e sexta-feira era barzinho, sábado e domingo era esses dois clubes nessas duas cidades. E aí, no sábado principalmente, saía de casa por volta das 10 da noite, chegava em casa por volta das 6 da manhã. Às vezes trabalhando de fato na promoção das festas, e às vezes só curtindo mesmo o fato que todo final de semana tinha essas saídas. E minha mãe sempre muito preocupada, né? Só dormia quando eu voltava para casa, como a maioria das mães, acredito que é sempre assim. Então, foi nesse clima de muita normalidade até então que eu fui crescendo. Me lembro que, né, desde a infância, com esse apreço pelas imagens sagradas, principalmente as de Nossa Senhora, e também na adolescência,
mesmo em meio a tudo isso que acontecia, eu tenho alguns flashes de alguma lembrança, de alguma coisa na consciência, de que quando eu fazia algo de errado, mesmo sem uma catequese de fato aprendida, eu tinha alguns lances de lucidez, digamos assim, e foram pontos assim marcantes. E eu fiz também a catequese para o Crisma, né, com 16 anos, e eu me lembro que a missa do Crisma seria um domingo de manhã, às 8 da manhã. E eu e um grupo de mais uns 3 ou 4 jovens que também crismariam no mesmo dia, na mesma celebração, nós saímos no sábado à noite para outra cidade, chegamos em casa 6h30, 7 da manhã, só deu tempo de tomar um banho, tomar um café, e nós fomos para a fila do Crisma, literalmente balançando de sono e de ressaca da noite anterior, né? Para vocês verem assim o nível de inconsciência mesmo, né? De estar recebendo um sacramento tão importante sem literalmente nenhuma preparação, nem por parte da catequese, que já hoje tenho consciência que era uma catequese muito fraca, e muito menos, né, uma preparação sacramental, de uma boa confissão, tanto que, né, horas antes de estar diante do senhor bispo, estávamos eu e mais 3 ou 4, literalmente como se nada de importante fosse acontecer no dia seguinte. Mas, enfim, depois continuei trabalhando, consegui um outro trabalho, acabei deixando esse trabalho para poder me dedicar a outro, mas continuava assim, todo final de semana, gostava da festa, gostava da noite. Carnaval tinha aqui na cidade, então a gente começava quinta, sexta, sábado, domingo, depois segunda e talvez até terça-feira. E aí todos esses dias saía de casa por volta das 10 da noite, chegava por volta das 6 da manhã, e no outro dia tinha que trabalhar e trabalhava. Então era literalmente um sacrifício em vão, né? Voltava para casa depois daquela noite e encontrava sempre um grande vazio. Até que, com meus quase 19 anos, eu acabo tendo assim o que chamam na renovação carismática, né? Um encontro pessoal. Não foi algo de uma vez. Minha mãe sempre me chamava para ir na missa e eu sempre recusava. E um certo dia ela me chamou e aí eu não tinha muita desculpa para dar naquele dia e eu acabei aceitando o convite de ir para a missa. Fui à missa, nada de diferente. E no final da missa teve um convite na hora dos avisos para um tal de grupo de oração. E aí falando que ia rezar o terço, me parece que ia vir uma imagem de Nossa Senhora de algum lugar, não me lembro muito bem. E isso me chamou a atenção. Falei, poxa, vou vir aqui na quinta-feira, vamos ver o que acontece. Então, na quinta-feira, eu fui ao chamado grupo de oração. Não tinha nenhuma ideia do que vinha a ser renovação carismática, ou grupo de oração, ou carismatismo. E aí rezou-se o terço, tinha uma imagem bonita de Nossa Senhora, aquilo lá já me chamou a atenção. Haviam outros jovens, todos me acolheram muito bem. E a partir daí eu fui desenvolvendo um relacionamento de amizade e de proximidade. E aí é aquilo, né? Uma vez que você foi, pedem seu telefone e já começam durante a semana a te ligar, perguntar se você vai no grupo na quinta-feira. E a partir daí eu comecei. Grupo de oração na quinta-feira, domingo na missa. E o tempo foi passando, fui participando de formações, seminários de vida, e aí eles colocam a gente para ser servo do grupo de oração, né? E aí para mim era uma grande honra, um grande convite poder ser servo, né? Então, fui por mais um tempo por esse caminho. E depois, lendo, né, a gente começa a ler, ouvir algumas pregações, Vida de Santos, e aí comecei a comprar alguns livros, a Vida de São Francisco,
Acredito que essa foi uma das mais impactantes. E também estávamos na época aí do auge da Toca de Assis, Padre Roberto Litieri, e aqui em Campinas, muito próximo, né, haviam várias casas da Toca de Assis. A Toca de Assis começou aqui na cidade de Campinas, com o Padre Roberto. E aí também um grupo de amigos começou a participar também da Toca de Assis, e aí comecei a pensar na vida religiosa. Não tinha tido nenhuma experiência formal de namoro, só alguma paquera, mas nada que tivesse ido adiante. E comecei a pensar na vida religiosa, comecei a seguir muito de perto a questão do Padre Roberto, a Toca de Assis. Aí naquele encontro que tinha na Canção Nova, o Tocão, era tudo muito bonito, muita gente, muitos jovens, a adoração ao Santíssimo, a devoção à Santíssima Virgem. Então eram coisas que me chamavam a atenção. E aí participei me lembro de um encontro vocacional com a Toca de Assis. Fui aprovado, mas na hora de ir eu não tive coragem. Em mim ainda faltava algo que me completava. E a partir daí eu comecei numa busca de alguns institutos ao qual eu me identificava mais. Fiz alguns retiros vocacionais nessas comunidades, mas sem sucesso. Até eu perceber, né, ninguém falava, mas o meu problema de vista em muitos institutos da igreja foi um empecilho ao qual eu não poderia ser aceito como um candidato à vida religiosa. Não que alguém houvesse me dito expressamente isso, mas começavam-se algumas desculpas, algumas situações em que eu percebia que algo que deveria ser dito não poderia ser dito por algum motivo. E aí eu entendi que o meu problema de vista seria, sim, um problema para a vida religiosa. Mas, enfim, isso me frustrou muito, até que eu tive uma conversa aqui com o pároco, né, da paróquia, hoje paróquia, mas até então era comunidade Santa Luzia, em Nova Odessa. E, assim, era um padre péssimo, assim, né, muito ruim, de uma doutrina muito ruim. Eu sabia que ele havia uma proximidade muito grande com a maçonaria. Quando ele chegou na paróquia também, muitas pessoas falaram muitas coisas dele que eu mesmo acabei vendo, né, ele fazer. Assim, só um exemplo do que ele fazia. Ele celebrava a missa, e aí ele se paramentava, sentava no último banco da igreja, e aí ele pegava os livros e lia, né, as partes dele ali do final, do último banco da missa, da igreja, e os fiéis sentados todos, cada um no seu lugar. E na hora da consagração do pão e do vinho, ele falava no microfone e um ministro elevava a hóstia e depois o cálice lá no altar, e ele sentado no banco, no último banco, junto aos fiéis. E eu também era coordenador dos coroinhas, nessa época, até que houve uma reunião com esse padre, e ele disse, assim, alguns absurdos que eu não tenho nem coragem de repetir aqui. E nessa reunião estava eu e mais 4 moças, que eu me lembre, que eram de outras comunidades, e ele deu algumas orientações para que nós orientássemos as crianças, mas aquilo me escandalizou tanto que eu não tive coragem de continuar como coordenador dos coroinhas e obedecer aquilo que ele tinha dito. Por isso eu acabei abandonando o cargo. Mas, enfim, voltando à história, eu pedi aconselhamento a ele mesmo, ali naquele momento de desespero, onde eu havia entendido que esse problema de visão seria, sim, um problema para admissão à vida religiosa. E esse padre me disse que ele tinha um amigo que tinha uma comunidade que estava fundando e que ele poderia me apresentar. E aí eu fui para essa comunidade aqui no interior de São Paulo mesmo,
mas era só um padre, e ele vivia numa capela rural, e ele tinha um projeto de ter um mosteiro com alguns monges, mas também não tinha uma regra definida, não tinha nada assim palpável. Mas para mim, que não tinha nada e tinha o desejo de viver uma vida mais recolhida, uma vida de oração, uma vida piedosa, já estava de bom tamanho. Então, eu pedi demissão do emprego que eu estava, eu era funcionário público da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, pedi exoneração do cargo e fui viver nesse mosteiro. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que esse padre era de uma linha da teologia da libertação, assim, terrível. E ele, no início, ele até que me acolheu bem, mas depois ele foi meio que tentando me moldar, e a hora que eu percebi do que se tratava, eu realmente me assustei. Era teologia da libertação pura, eram projetos assim totalmente voltados à questão ambiental, à questão de agricultura, e que não tinha nada de espiritualidade, muito menos de adoração, de zelo pela liturgia. Tanto que um dia ele foi, esse padre dessa comunidade, ele foi celebrar um casamento em uma outra cidade, e antes disso ele tinha passado na casa de um enfermo para levar a comunhão. Então ele pediu que eu pegasse um número de partículas no sacrário, eu peguei e coloquei na teca, coloquei no corporal, levei tudo direitinho, com toda a piedade, com todo o zelo, e nós fomos para a casa desse enfermo, e ele tinha um costume muito estranho, né? Quando ele ia levar a comunhão para um enfermo, ele levava uma hóstia para cada pessoa da família. Eu achava aquilo estranho, mas enfim. E naquele dia, uma das pessoas da família estava ausente, e sobrou uma hóstia na teca. Então, eu, com todo cuidado, guardei a teca, envolvi no corporal, coloquei na bolsinha e fiquei segurando em minhas mãos. E eu pensei, bom, a hora que o padre chegar na igreja, ele vai pegar essa hóstia consagrada, nós vamos colocá-la no sacrário da igreja, ele vai celebrar o casamento e vai ficar tudo bem. E aí, para minha triste surpresa, quando nós fomos descer do carro, ele me pediu que eu colocasse a teca com o Nosso Senhor dentro do porta-luvas do carro. Então, aquilo para mim foi um choque muito grande, de imaginar, né, que o Jesus que era adorado, né, na Toca de Assis, com tanta solenidade, com tanto incenso e com tanta dignidade, ia ficar ali dentro de uma teca, no porta-luvas de um carro, como se aquilo fosse um objeto qualquer. Aquilo me escandalizou profundamente, e eu passei, né, o casamento todo que esse padre celebrou, eu passei rezando ao meu anjo da guarda que fizesse adoração e reparação àquela partícula consagrada dentro do porta-luvas do carro, que eu mesmo tinha depositado, mesmo contra a minha própria vontade, e que meu anjo da guarda fizesse reparação. Então, deixa eu te intervir aqui, sim. entender o contexto disso, porque nós, nesse momento, nessa fase da sua vida, você estava com quantos anos? Essa fase eu estava com 20 para 21. 20 para 21. Você já estava Sim. como um irmão ali, né, religioso, nesse mosteiro desse padre da TL. Então, nesse mosteiro eu ainda era um candidato, eu ainda não usava veste nenhuma, eles não tinham Ah, tá. assim nenhuma estrutura de questão de fases de formação, postulantado, noviciado, E nem de tinham votos. outros lá além de você? Além do padre de você? Não, tinha um outro rapaz que fazia muito pouco tempo que havia saído, e eu não entendia por que o rapaz tinha tanta aversão ao padre, sendo que ele ficou um tempo lá, ele morava na mesma cidade onde ficava esse mosteiro, e aí o Uhum. padre tentava alguma aproximação desse rapaz, e ele sempre muito arredio, nunca respondia, nunca correspondia ao padre,
E aí depois eu descobri que era um rapaz muito piedoso, que gostava da vida dos santos. E aí esse padre, o trabalho que ele fazia nesses jovens que aparecia, era justamente dessacralizar esses jovens. Um exemplo, ele falou que teve um dos dias, né, que eu passei lá, teve dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí nós lemos a liturgia das horas, né, a liturgia de Paulo VI, falava alguma coisa. E aí depois ele veio falar para mim que o manto de Guadalupe era uma grande fraude, que alguém havia desenhado aquilo. Era nesse nível assim, né? Então era algo assim, não. Desculpa, da onde que naquele momento, assim, com a formação que você recebeu até então ali, essa parte do zelo, né, da sacralidade, tudo, veio muito desse contato com a Toca de Assis naquele momento ali, né? Que acabou você Justamente, sim, trazendo isso, né? tudo aquilo que até então eu tinha aprendido como um valor supremo era me colocado em xeque, e eu estava em situações em que eu era levado a profanar o Santíssimo, né? Uhum. E de certa forma eu era obrigado a fazer aquilo, né? E aí isso já começou a gerar dentro de mim um choque, um embate muito grande, né? Eu pensava, nossa, mas como eu posso vir para a vida religiosa e eu ter esse tipo de comportamento? Hoje em dia é muito claro, né, o que é a teologia da libertação, quais são os objetivos, mas naquela época era, né, início aí de internet, a minha própria paróquia, eu não conseguia entender porque padres como esse pároco que eu disse, por que eles faziam parte da igreja, como que alguém que pensava e agia daquela forma era pároco de uma paróquia. Então nada fazia sentido, mas também não se tinha a internet com as informações que tem hoje, né? Hoje é muito fácil, cada grupo está tudo muito dividido, você sabe os objetivos de cada um, e você consegue, em poucos instantes de conversa ou de escuta de um sermão, você consegue discernir. Bom, esse aqui é da teologia da libertação, esse aqui é conservador, esse aqui é carismático. Mas naquela época não, era tudo muito confuso. E você chegou a ficar nesse lugar por quanto tempo? Não foi nesse lugar que você acabou Não, progredindo, não. Você ficou ali só um tempo e... sim, eu fiquei nesse lugar exatamente por 3 meses. E Uhum. aí, né, naquela coisa de carismático, eu comecei, eu havia levado o meu computador para esse mosteiro, e aí eu fazia algumas pesquisas, né, mesmo que os sites era mais blogs na época, né, não tinha tanta rede social, e aí eu acabei encontrando um outro mosteiro, e eu enviei um e-mail para esse mosteiro, explicando um pouco do que estava acontecendo comigo e pedindo, né, uma chance no sentido de deles poderem me conhecer e eu também conhecer esse local. Então eu enviei um e-mail e eu me lembro que no dia seguinte eles me responderam que eu poderia ir assim que eu quisesse. E aí eu tinha um amigo muito próximo na época de caminhada mesmo da igreja, e eu mandei para ele uma mensagem, eu liguei para ele, não me lembro, e falei para ele, olha, as coisas aqui não estão muito boas, não é nada daquilo que eu quero para minha vida, como alguém que procura a vida religiosa. E aí eu mandei esse e-mail para esse local e eles me responderam, e eu vou para lá. Mas assim, eu não quero voltar para casa, porque a saída de casa foi muito difícil. Os meus pais são bem idosos e na época já eram, e eu também, esse meu irmão mais velho, na época ele tinha vários problemas com drogas, sempre deu muito trabalho, então eu sempre apoiei demais o meu pai e a minha mãe, e sair de casa significava também se afastar dessa realidade. Então, meus pais sofreram muito com a minha partida. Então, eu não queria voltar para casa para dar falsas esperanças ou deles pensarem que o meu objetivo havia sido frustrado
e que eu voltaria para casa. Então eu falei para esse meu amigo, olha, eu vou daqui mesmo. Desse local eu vou para outro sem ir para casa. Ele falou, nossa, mas isso é dar um tiro no escuro. Vem para cá, eu pago sua passagem para você voltar para casa. Você conhece esse lugar, vai para conhecer, visita e depois, se você gostar, você volta de vez. Eu falei, não, eu não quero. Eu tinha realmente, né, esse desejo de desapegar da minha família e poder realmente ir para a vida religiosa. E voltar para casa, mesmo que por algumas semanas, para mim já seria um retorno. Então, eu fui direto. Você me fez lembrar de São Charbel Macduff, porque na biografia dele conta-se que ele já desde muito novo ele queria também ser religioso. Se eu não me engano, ele conseguiu entrar no mosteiro, acho que ele estava com 14 anos, se eu não me engano, 14 ou 15, ou talvez foi até menos do que isso. E aí ele precisava ficar um período de um ano, né, sem ter nenhum contato com a família, para depois aí ele fazer, né, entrar de fato no mosteiro, né? E aí se passou esse um ano, e aí a mãe dele foi lá para ver ele e tudo mais, né? E ele estava decidido que aquela seria a vida dele desde quando ele chegou. E aí quando ela foi para ver ele, tinha uma porta que separava os dois, e ele não quis abrir a porta para poder ver a mãe. E a mãe dele falou assim: meu filho, deixa pelo menos eu me despedir, já que você vai ficar aí pro resto da vida. E ele dizia para ela: nós nos veremos no céu. E ele não abriu a porta para poder se despedir da mãe dele, justamente porque para ele isso, né, a questão de ver ela era como se Sim. ele tivesse, como se ele fosse voltar a tudo aquilo que ele tinha desapegado, né, da sua família para ser um homem totalmente voltado para Deus, né? E a história dele é uma história assim que é belíssima, apesar de a biografia dele não conter nada assim, né, como se ele tivesse ficado apagado todo o período da vida dele, mas depois que ele morre, a quantidade de milagres que ele opera é uma coisa assim absurda. Sim. Tanto que eu acho que ele ficou, que tem muito tempo que eu li essa biografia dele, então minha memória também já não está mais tão boa assim. Depois, quem tiver aqui nos comentários puder acrescentar alguma coisa ou me corrigir também de algum fato, seria interessante. Mas durante 70 anos depois do falecimento dele, o corpo dele estava incorrupto e ainda suando água e sangue, que aquilo, os padres, né, os freios tiravam, os monges tiravam aquilo para poder botar numa garrafa e tudo, e quem tocava naquilo acabava sendo curado. Enfim, a vida dele é uma coisa assim totalmente silenciosa, viveu um desapego total, e depois que morreu, os frutos são incontáveis, né? Mas só fiz esse gancho porque Sim. quando você falou, eu lembrei justamente disso, né? Desse processo que é se desapegar de toda a família para poder ir para uma vida religiosa, né? E Sim. depois você se vê na possibilidade de voltar a tudo isso, e é como se fosse uma regressão mesmo, né? Justamente, né? Como eu havia sofrido muito para conseguir um lugar e conseguir essa saída também, porque não seria difícil somente para eles se eu voltasse para casa, mas seria difícil para mim também. Haveria uma segunda despedida. Então eu Uhum. não queria nem por conta deles e nem por conta própria de ter que passar novamente por isso. Então foi literalmente o que esse meu amigo me disse na época: é um tiro no escuro. E eu simplesmente respondi para ele: bom, tem alguns tiros no escuro que de vez em quando alguém acerta, então eu tô para arriscar. E aí, como eu já estava realmente muito frustrado em ter visto tudo aquilo que eu tinha até então como um valor, tudo isso simplesmente desprezado, para mim valeria qualquer coisa para sair dali. E hoje, pensando friamente, realmente talvez foi um tiro no escuro, foi muito arriscado, mas quando a gente é mais jovem, a gente tem mais coragem, não pensa tanto, não é tão racional, vai mais realmente no impulso, e eu acredito que naquele momento realmente foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Uhum. E aí eu
lembro que, né, nessa troca de e-mails eu, né, marquei uma data, falei, olha, tal dia eu estou indo para aí. Eu só vou poupar alguns nomes, tá? Algumas, né, quero contar a minha situação, a minha experiência, né? A nossa luta é contra o modernismo, não é contra tal instituição ou tal pessoa. Então, eu quero deixar muito claro aquilo que é meu, né? O que eu senti, o que eu vivi dentro das situações e dos lugares, mas sem citar nomes, sem citar pessoas. Então eu fui para esse outro mosteiro, que também era aqui no interior de São Paulo, era o início de uma fundação, um padre diocesano havia recebido do bispo autorização para uma experiência de vida monástica, e assim que eu cheguei lá, havia o padre que era o superior e mais dois irmãos, um que era o cofundador junto com o padre, e um outro que era postulante até por conta da idade, porque era muito jovem, se eu não me engano, 15 anos havia o rapaz. E assim que eu cheguei nessa comunidade, eu rezava, né, por conta do problema de vista, a liturgia das horas, eu rezava ela num tablet. E diferente do que anteriormente eu fazia nos encontros vocacionais dos locais onde eu fazia os encontros, dessa vez eu não falei anteriormente do meu problema de vista, até porque foi simplesmente uma troca de e-mails muito rápida e eles já me chamaram para ir para lá. E aí eu lembro que no dia que eu cheguei, eu chamei esse padre superior com o meu tablet na mão, com o aplicativo da liturgia das horas, e eu falei para ele, padre, a minha situação é a seguinte: eu já fiz retiro vocacional em vários locais que eu me identificava com a espiritualidade, não fui aceito por conta do meu problema de vista. Eu rezo a liturgia das horas, né? Eu tenho esse problema de vista, eu tenho, né, 20 a 30% da visão, tenho várias limitações, mas tenho uma vida quase normal. E a minha liturgia das horas eu rezo ela num tablet. Se isso for um impedimento para a vida religiosa aqui nessa comunidade, o senhor me fala abertamente, sem problema nenhum. Eu já levei várias portas na cara por esse motivo e uma a mais não vai me fazer mais feliz ou menos feliz. Se tiver problema, o senhor já me fala, eu fico aqui alguns dias, faço um retiro, rezo, descanso e depois eu volto para minha casa. A única coisa que eu gostaria é que o senhor fosse muito claro, porque eu já sofri muito por essa questão e eu não gostaria de levar algo adiante sem ter uma real clareza, uma real honestidade a respeito de tudo. Então, eu fui muito claro, eu acredito que eu tenha sido até um pouco grosseiro por conta das outras situações que eu já havia vivido e eu não suportava mais que aquilo se estendesse. Ele disse que não tinha problema nenhum, eu realmente senti que ele tinha sido sincero, e aí se iniciou nessa comunidade o meu início de vida religiosa. Passei aí pelas fases iniciais, aspirantado, se eu não me engano, era 6 meses, depois o postulantado, que era 1 ano. Deixa eu intervir aqui. Sim, Nesse lugar, ali já tinha uma regra de vida, já tinha uma organização muito superior sim. ao que era no outro, presença do bispo também, que eu ia, né, Just, frequentava alguma coisa assim. Justamente, já era diferente, haviam algumas diretrizes, era uma regra muito nova que esse padre havia escrito, não era nem em forma de regra ainda, era meio que um estatuto, algo ainda como uma experiência, para depois passar por alguns passos do direito canônico para Era se tornar. beneditino? Não era beneditino, era meio que uma mistura. A espiritualidade era da Divina Misericórdia, mas com um viés de vida beneditina, mas que ao mesmo tempo não era beneditina, apesar de ter muita leitura
não da regra de São Bento, mas de monges modernistas beneditinos que escreviam algo de espiritualidade, mas também com um pouco de franciscanismo. Era assim, realmente uma mistura, principalmente no início. Algumas coisas mudavam conforme as coisas iam acontecendo, outros candidatos iam aparecendo, e aí o nosso estudo era basicamente a formação interna, né? Como vida monástica, não se tinha estudo e nem apostolado. Até tinha, mas era muito pouco a questão do apostolado. Se estudava o Diário de Santa Faustina, não que eu tivesse algum interesse por essa espiritualidade, mas, né, como eu já venho explicando desde o início, eu queria encontrar um lugar. E quando a gente é carismático é aquilo, né? Não, essa é a porta que Deus abriu, então eu não posso escolher, né? Cavalo dado não se olha os dentes, então eu falei, bom, se é isso que Deus está me oferecendo, né? Eu vou Até tomar porque parte assim, disso. você também não teve nenhuma. Você vê, né, até agora, no seu relato, tanto a primeira experiência quanto a segunda, em nenhuma das duas você teve uma orientação do sacerdote assim mesmo com relação à tua própria vocação, né? É uma Justamente. coisa só de deu vontade, ou eu acho isso e vai lá, ou então vem para cá, Sim, né? Uma coisa sim. assim, nossa, é até É assim tudo pela hoje, né? Quando a sua gente própria cabeça. hoje quando a gente conhece, né, o processo que é para um irmão que seja, né? Um irmão que seja da fraternidade, no, vinculado à tradição, mosteiro, nossa, você é um processo assim que é totalmente cheio de regras, cheio Sim, de obrigações para se cumprir, até mesmo antes de entrar, né? sim. Então, no que você assim já relatou, é, o que hoje na tradição os fiéis vivem antes de conseguir chegar a ter uma experiência já é muito superior do que a experiência que você narrou até agora, Sim, né? com Tamanho certeza. assim é o abismo que se transformou a vida religiosa, né? E não é à toa que depois do Vaticano II a demandada, né, de religiosos foi uma coisa assim absurda, né? Foi gigante, né? Muito antigamente era era uma honra, né? Você ser religioso, ser religiosa, e hoje em dia é uma coisa assim que virou meio que chacota, escárnio, né? Justamente. Um desprezo, enfim, né? É triste, mas desculpa, continue. Não, tranquilo. Eh, então, a nossa formação era basicamente a regra, né, que eram nada mais do que alguns costumes que tínhamos que manter, algumas ordens disciplinares, os horários. Então, né, só para terem uma noção, acordávamos às 5 da manhã, às 5h15 era ofício de leituras, né, tudo na liturgia de Paulo VI. Esse ofício de leituras durava em torno de 20 minutos, depois cada um retornava para suas celas, eram celas individuais, se tinha ao menos quase uma hora de Lexio Divina, né, a leitura orante com a Bíblia, depois se retornava para a capela, rezávamos laudes, após as laudes era o café da manhã, após o café da manhã rezávamos a tércia, e após a tércia eram os trabalhos, né? Os mais variados possíveis. A cozinha, quem ia fazer o almoço, que normalmente era onde eu passava a maior parte do tempo, era na cozinha. Os outros não cozinhavam muito bem, então eu também, para poder me alimentar um pouco melhor, me oferecia para ficar na cozinha, e todos chegavam num consenso que isso era melhor, e eu acabei ficando. Não que eu não variasse de função, tinha a Uhum. questão da lavanderia, né? Lavar e passar as roupas, jardinagem, limpeza, tudo que
um local precisa para uma vida comum. Eram esses trabalhos. Também alguns tinham, dependendo da fase que tinham no horário de trabalho, tinham formação, e passava-se até a hora do almoço. Ao meio-dia rezava-se a hora sexta. Após a hora sexta nós almoçávamos. Após o almoço, 2 iam lavar a louça, né, recolher os objetos da mesa, e os outros tinham e o almoço acabava por volta da 1h10 da tarde, e aí tinha até as 14h30, que nós retornávamos às atividades com a hora noa, alguns minutos de duração ao Santíssimo Sacramento e o Terço da Misericórdia. Aí só um parênteses, né? Nesse horário do almoço também era permitido ligar a televisão e assistir o Jornal da Globo, que era o jornal hoje. Acredito que esse jornal ainda exista. Mas assim, né? O monge, né? Aquele que busca a solidão e o isolamento. Nós podíamos ter celular, tínhamos internet, era tudo controlado, mas eu achava também muito estranho alguém que está dentro de um mosteiro ter acesso, né, à televisão, notícias. Naquilo não, a gente tem que saber o que acontece para a gente poder rezar nas intenções, né? Então, eu percebo, né, hoje com a tradição que nem numa casa comum de família leiga não se tem uma televisão, quem dirá dentro de um local chamado mosteiro, né? Enfim. Então, terminava 3h15, o Terço da Misericórdia, e aí tínhamos mais um momento de formação à tarde. Deixa eu perguntar. Sim. Você pegou agora o Terço da Misericórdia. O rosário vocês não rezavam dentro da regra de vida? Nessa Então, regra que vocês tinham, não tinha um rosário, tinha o Terço da Misericórdia. Na regra tinha-se o terço diário, cada um tinha que rezar um terço, e aí normalmente na parte da tarde, após o horário do banho, ali pelas 4h30, 5h, tinha-se esse intervalo, e aí era o horário que, né, todos normalmente pegavam o terço, saíam em silêncio para algum lado da casa ou na própria capela e rezavam o terço, mas era só o terço, isso individual, e aos sábados à noite era rezado um terço, mas aí era o terço em comunidade, mas o rosário nunca. E o Terço da Misericórdia era em comunidade todos os dias? Em comunidade todos os dias, tanto que no domingo, após o terço da Misericórdia, às 3h15, até segunda-feira, às 2h30, era o que eles chamavam de folga, né? Então, nesse dia de folga, você poderia dormir a hora que quisesse, né? Ficar até mais tarde na televisão ou no computador, ligar para familiares, poderia acordar a hora que quisesse, tomar as refeições a hora que quisesse, tudo tranquilo, podia ficar sem hábito, não precisava ficar de hábito, né, nesse período. Algo que me incomodava muito, que aí já começa o início assim, das minhas queixas, né? Por exemplo, rezamos o Terço da Misericórdia no domingo, 3h15 da tarde. Bom, hoje vamos à cidade comer uma pizza. Ok, vamos. Bom, todos para o banho, saímos às 7 da noite, por exemplo. Todos iam e tomavam banho. A hora que todos se reuniam para sair, só eu estava de hábito. E aí, não, a gente não vai de hábito para não chamar atenção. Hoje a gente quer ficar mais à vontade. E essa situação do hábito acontecia tanto nesses... Não que saíssemos todos os domingos, tá? Mas só estou exemplificando. Em viagens também. Bom, vamos para o Rio de Janeiro fazer um retiro. Vamos ficar no Mosteiro de São Bento do Rio. Dentro do mosteiro, nas orações e nas refeições, hábito. Vamos sair para dar uma volta no Rio de Janeiro. Camiseta, calça jeans e tênis. E isso sempre me machucava muito. Tanto que teve um dia, estava comentando até hoje com a Jaqueline, nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos hospedados no Mosteiro de São Bento.
chegamos de hábito, participamos das orações, das refeições, todos de hábito. E aí, bom, vamos sair para dar uma volta, conhecer a cidade. E, bom, enfim, vamos. E aí fomos. Estávamos em 3. O padre superior, eu e mais um irmão. E aí estávamos de tênis, calça jeans e camiseta. Eu me sentia como se eu tivesse nu. Me sentia sempre muito mal quando tinha que tirar o hábito. Mas, enfim, né? Eu obedecia. Mesmo a contragosto, imagino que a minha cara já não ficasse muito boa. Mas, enfim. E aí fomos à Catedral do Rio de Janeiro, rezamos, conhecemos a catedral, e depois se aproxima de nós uma senhora muito distinta, perguntando se éramos padres, né, porque tínhamos algo diferente. E aí essa senhora era um tipo de zeladora da catedral, e ela falou, olha, vai ter um almoço, porque está tendo a visita da imagem peregrina de São Sebastião, era um mês de janeiro, acredito que fazia parte das festividades do padroeiro. E aí vai ter um almoço, né? Vocês descem, almocem com a gente, por favor, e tal. Uma senhora muito simpática. E aí nós fomos, os 3, o padre, eu e o outro irmão, sem hábito, calça jeans, camiseta e tênis. E aí, quando nós já estávamos lá embaixo, ela disse que quem participaria desse almoço seria o cardeal Dom Urani. E aí começam a chegar os seminaristas da diocese, todos de batina. O cardeal também estava, né, de batina, e sentamos todos na mesma mesa, era uma mesa grande, e estavam ali uns 8, 10 seminaristas, todos de batina preta, o cardeal na ponta da mesa também, paramentado, né? E nós 3, os 3 monges de calça jeans, camiseta e tênis. Assim, também foi um dia assim em que a cara caiu no chão mesmo. Realmente eu queria que aquilo acabasse logo, porque era muito difícil. E Você, aí você, você continua nesse lugar por alguns anos, né? por bastante tempo. Então, Tá, deixa. assim, Mas calma aí, antes de você responder avançar nisso, volta na regra de vida lá que você tinha parado no horário, sim, no terço da misericórdia ali, qual era o restante do dia, só para complementar, só para completar isso. aquela parte. Após o terço da misericórdia, tomávamos um pequeno café, um café preto ali para despertar. Depois, quem tinha livro para ler ou estava em alguma fase de formação, tinha ali mais uma hora e pouquinho de formação. Depois era o horário do banho. E depois do horário do banho, esse horário livre em que se rezava, se cada um rezava o seu terço. Uhum. Após o terço, nós tínhamos a oração das vésperas. A missa era ou nas laudes ou nas vésperas. Então, alguns dias, por algum compromisso que o padre tinha que sair de manhã ou sair à tarde, a missa mudava de horário para de manhã ou para tarde, sempre nas laudes ou nas vésperas. Terminava por umas volta das 18h30 as vésperas, e aí se tinha o jantar. Então, nós jantávamos. Após a janta, 2 lavavam a louça, e o restante da comunidade tinha o que eles chamavam de recreio, que era um momento mais livre para conversar, distrair um pouco, ficar à toa, digamos assim, ali pelo menos 1h, 1h20, mais ou menos. Porque até então, na regra, se dizia que não poderia se conversar durante o dia, nem durante o trabalho, né, muito menos durante as orações, mas era algo que era sempre quebrado, nunca se mantinha muito esse silêncio, por mais que se dizia nas formações que isso deveria acontecer. Então, o recreio, de certa forma, era para ter um momento de conversa, de conhecimento de um do outro, mas isso acabava acontecendo também, né, nas outras horas do dia, uma brincadeira ali, uma risada, todo mundo muito jovem, os que chegavam também muito felizes, e aí era sempre difícil manter esse silêncio. E aí, nesse horário, a gente tinha esse recreio. Após o recreio, lá pelas 8h30, 8h45, rezávamos completas.
e aí se tinha o que eles chamavam de grande silêncio, que aí bateu o sino após completas, o sino só toca novamente no despertar do dia seguinte, tanto que banheiro, usou o banheiro, não dava nem descarga para não quebrar esse grande silêncio até o dia seguinte. E aí retornava novamente toda a rotina normal do dia que eu já descrevi. Tá. Tínhamos férias uma vez... Sim. Pode falar. Tínhamos Teve férias uma férias vez por ano. uma vez por ano. 15 dias. Basicamente isso. Tá. Para a gente tentar aqui resumir, até porque tem muita coisa para a gente poder ainda falar, né? Você chegou a ficar quantos anos nessa vida, né? Nessa, podemos dizer, comunidade, né? Melhor do que uma ordem, uma congregação, né? Sim, Porque não chegou a ser, né, nenhuma congregação, né? sim. Ou já era. Então, depois teve todo o processo o processo canônico, tivemos uma missa Uhum. dita de aprovação, depois descobrimos que o canonista havia feito tudo errado e que aquele processo não tinha valido de nada, e no meio desse processo, assim, né, para todos entenderem como é a bagunça, né, do modernismo, né? O padre que havia feito todo o processo, a documentação, para tornar aquilo acho que tinha um ad experimento, depois ad Uhum. tempus, para depois ter realmente uma aprovação. Ele fez todo esse processo e no final se descobriu que nada do que ele fez estava correto, então era como se a comunidade nunca houvesse existido em nenhuma das fases de aprovação ou pré-aprovação. E nisso também o bispo que apoiava essa experiência atinge a idade e pede renúncia, e a renúncia dele é aceita e se muda o bispo. E aí, quando se muda o bispo, se paralisa tudo. É interessante isso, né? Essas mudanças de bispo em diocese. É como se terminasse uma igreja ali e começasse uma outra igreja, né? Porque a Justamente. maioria dos bispos, né? E assim acontece também, às vezes, né? Com muitos sacerdotes. Mas, resumindo aqui, então, no meio dessa situação toda, você chegou a ficar quantos anos ali e como é que dali você teve um start assim de que, opa, Certo. não é isso aqui. Sim, eu cheguei nessa comunidade em 2021 e fiquei até final de 2017 para 2018. 2021 não, volta. Você chegou quando na comunidade? 2011? Desculpa, 2011. Eu Ah, sempre faço essa confusão. 2011 a mais ou menos 2017. Só que muita coisa ainda acontece até me chegar aí. assusta não, até eu aqui. Ó, gente aqui, ó, eu sou muito amigo do Marco, a gente é que nem irmão. Eu no começo dessa entrevista eu fiquei em silêncio, me controlando aqui, porque tem vários momentos eu queria brincar com o Marco, eu me controlei. Mas agora não me contive, não me assusta, não. 21, Não, 21, mas que bom que 21 é você me aqui, velho. corrigiu, senão ia ficar muito estranho. 2011 a 2018, vamos colocar assim. Aham. Então foram Mas nisso, 7 anos praticamente nessa nessa comunidade. comunidade, sim, E esses 7 anos sem ter aprovação, como se nada existisse, eles foram descobrir isso mais pro finalzinho, antes de você sair. justamente, justamente. Nisso Misericórdia. eu já Nisso é aquilo, né? A gente já começa as formações, né? Depois de um tempo de noviciado, eu já professei os votos, né? Meu nome de consagrado era Irmão Miguel, pela minha devoção a São Miguel, porque, assim, um traço que eu acabo notando em mim, dentro dessa comunidade, é que como aquela espiritualidade que me era oferecida não me sustentava, então eu tinha várias devoções particulares minhas, né? A Uhum. devoção a São Miguel Arcanjo, a Quaresma de São Miguel,
a própria consagração total à Santíssima Virgem, Uhum. e tudo que ia aparecendo, a devoção à medalha milagrosa, e todas essas devoções, acho que fora de São Miguel, que depois desse nome, tudo que eu acabei vivendo lá dentro meio que me traumatizou, eu dei uma bloqueada com São Miguel, não que ele seja o culpado, mas que, né, acaba trazendo lembranças. Eu sempre tinha algo fora que eu queria tentar para conseguir manter a minha vida espiritual em andamento, porque eu sentia que no início não, no início tudo é novidade, tudo é muito bom, depois a hora que a poeira vai baixando, a gente vai amadurecendo tanto como pessoa quanto a madureza espiritual também. Eu ia vendo que nada daquilo me preenchia, e todas essas situações de tira hábito, sai sem hábito, eu jamais pensava que isso poderia. E aí foi gerando dentro de mim um grande embate, né? Olha, eu já tive tanta dificuldade para encontrar uma comunidade, passei alguns meses em uma primeira que era muito pior do que isso, e agora eu estou aqui, né? Então, se eu sair daqui, eu não sei se eu encontro outro lugar. Desculpe. E então, eu ia, de certa forma, engolindo tudo aquilo, mas aquilo também dentro de mim foi gerando uma tristeza que, se eu não me engano, na quarta-feira de cinzas de 2014 ou 2016, eu acho que 2014, isso mesmo. Eu tive ali, após o Terço da Misericórdia, eu tive ali uma primeira crise de pânico, né? Hoje em dia a gente chama de crise de ansiedade, mas foi terrível. Eu fui na minha cela buscar alguma coisa, e era uma quarta-feira de cinzas, e eu comecei a me sentir muito mal, parecia que eu ia morrer, começou a me faltar o ar, o meu coração disparou, eu comecei a suar. Eu só lembro que eu consegui sair da cela, sentar na mesa do refeitório e pedir socorro. As minhas mãos foram fechando assim, foram ficando assim, os meus nervos dos braços paralisaram todos, e eu tive uma crise terrível. E aí nós tínhamos desculpa, nós tínhamos um médico psiquiatra que era benfeitor e morava ali bem próximo ao mosteiro. O meu superior falou: olha, toma um banho que eu vou te levar no médico. E aí no banho eu já consegui acalmar um pouco, mas aquela sensação horrível. E aí esse médico me diagnosticou com uma depressão profunda e com essa crise de pânico, né? E aí eu comecei a tomar várias medicações, andava sempre com um comprimido sublingual, acaso me desse alguma crise, e foram aumentando depois os remédios. Eu só chorava o tempo todo, mas não tinha muita consciência de que era o próprio ambiente e essas coisas que eu não conseguia encontrar, mas que eu me fazia ficar ali, porque na minha cabeça Deus me queria ali daquela forma. E o sofrimento, não, o sofrimento é bom, então vamos sofrer. E eu fui vivendo tudo isso, e cada vez mais remédios, psiquiatra, psicóloga toda semana, e mais remédio. Teve dias de eu ter 15 crises no mesmo dia. Então, assim, chegou num ponto muito, muito ruim. Mas mesmo assim, eu continuei. Professei os votos, e aí depois dos votos, na comunidade, nós tínhamos a decisão, né, que tanto o superior e o candidato também, da questão de estudar filosofia ou teologia em preparação ao sacerdócio. Eu ainda não tinha o sinal verde para o sacerdócio, até pelo meu problema de vista. Então, nesse tempo dessas crises, mesmo assim eu mantive o meu propósito de estar ali, e fomos enviados, eu e mais um irmão, porque após os votos tínhamos a possibilidade de se preparar para o sacerdócio. Então nós ficávamos de segunda a sexta hospedados em uma outra casa religiosa de uma outra comunidade, para podermos frequentar
as aulas no seminário, na faculdade do seminário da diocese. Então, a gente ficava ali de segunda a sexta. E eu acostumado ali com a vida, com poucos monges, vida de oração, né? Um ambiente, pelo menos, aparentemente conservador, eu começo a me deparar com a realidade dos seminários diocesanos, né? Como em todos os lugares, infelizmente, em sua maioria. Total irreverência, seminaristas assistindo aula de regata e chinelo de dedo e bermuda, muito seminarista homossexual, professores péssimos, reitores piores ainda, enfim, e tudo isso ia contribuindo para a minha angústia, tanto que no final do primeiro semestre eu disse para o meu superior, eu quero voltar para o mosteiro, eu não quero mais concluir a filosofia, se eles lançarem um curso EAD, eu faço, mas no momento eu não tenho estômago para permanecer aqui. Vi muita coisa, ouvi muita coisa, e tudo aquilo contribuía para que eu ficasse pior. E aí, tranquei a faculdade de filosofia, retornei para o mosteiro. No mês seguinte, a mesma faculdade abriu o curso de teologia à distância, eu já dei início no curso de teologia. Então, E aí, retornando... deixa eu só fazer uma intervenção aqui, porque Sim. esse ponto é algo assim bem emblemático assim, né? Porque veja, você com toda a sua experiência, né, bagunçada, né, nessa questão toda, naquela primeira comunidade que você ficou, que não tinha nenhuma regra, não tinha nada, o padre era um TL cheio de coisas doidas da cabeça. Aí você vai depois para uma comunidade que você fica anos e que até se questiona tudo, né, do que era aquela comunidade e tudo mais. E você começa a ter várias crises, várias coisas por conta dessa angústia toda que você busca, né, de alguma forma, agradar a Deus, ter de fato uma vida religiosa, mas não consegue viver isso, né, na sua própria essência. E aí você vai ser encaminhado para uma questão de estudo para formação sacerdotal e num seminário, né, num convívio com seminaristas, você resolve se afastar completamente disso e voltar para o mosteiro. Parece mais que você está indo para uma zona, né? Você está Justamente. indo para um lugar que é completamente avesso àquilo que você vive, é como se tirasse você de um lugar que você já está vivendo algo confuso para você ir para um lugar mil vezes pior, e esse lugar tem relação com a formação dos sacerdotes. Então, veja, Justamente. né, E se como assim, era um religioso você já não tinha uma boa formação e já era ruim, mas ainda assim você conseguia, no meio dessa zoeira toda, se manter ali, ainda que tivesse isso abalado, né, a sua saúde psicológica, a saúde psíquica, você vai para um lugar que é onde formam os sacerdotes, né, e o lugar é pior do que onde você está, né? O justamente. nível disso, eu só uma recordação, eu tive um período que um bispo numa diocese do interior de São Paulo, né, porque eu estava no modernismo, ele me chamou para que eu pudesse ir para lá e tudo, e formar uma comunidade lá para poder ajudar ele com os trabalhos, com as coisas que eu fazia na época no modernismo. E um dia eu ainda conto essa história toda, no meu contexto inteiro, mas chegando lá, a gente acabou não conseguindo ficar no seminário, porque o seminário, quando a gente chegou lá, ninguém atendeu a gente. E aí eu liguei para o bispo, ele falou assim: não, vem aqui para casa, então amanhã eu vejo para vocês irem para o seminário. E a gente foi para a casa dele, éramos quatro, a casa dele era grande, tudo a gente dividiu lá nos quartos, dormimos. No outro dia seguinte de manhã começava uma formação, né, que o próprio bispo ia abrir essa formação, né, tipo um retiro, né, e, e a gente estava lá, teve o café da manhã e depois foi a primeira formação. E de repente chega um grupo de rapazes que parecia ser uma parada gay.
E foi uma coisa assim que na hora assim me chocou o que que os rapazes estavam fazendo ali naquele encontro ali, né? Eles chegaram uns abraçados com os outros, uma maneira de falar, um jeito, que eu assim, gente, cara, que doideira é essa? Que esse pessoal está fazendo aqui? E, e aí acabamos de tomar um café, eles chegaram bem no finalzinho do café, assim, a gente foi para a sala onde ia ter a palestra, e aí o bispo pegou no microfone para falar e falou assim: gente, antes de eu começar, eu vou aproveitar que o pessoal que o reitor do seminário está visitando a gente para poder apresentar o reitor do seminário. E aí ele chama o reitor do seminário. E, por incrível que pareça, era a pessoa mais escandalosa de todas que estavam naquele grupo de rapazes. E ele foi lá para frente, começou a falar lá, e daqui a pouco ele resolveu chamar os seminaristas, e era aquele grupo que tinha chegado. E assim, na hora eu fiquei assim, sem chão, né? Aí eu olhei para o pessoal que foi comigo, eu falei assim, nossa, é para essa diocese que a gente está sendo convidado para vir morar, para poder fazer. Meu Deus, mas como que o reitor do seminário é essa pessoa? Como que esse bispo tem esses seminaristas? Que loucura é essa? Né? E aquilo para a gente ali foi um choque assim de realidade, né, diante dessa questão dos seminários que até então, nesse ponto, o seminário de Nova Friburgo, ele era um seminário assim a nível dos outros, né, que depois eu fui conhecendo, bem conservador, né? Todos os padres usavam batina, os seminaristas e tal, né? Então era uma realidade assim que até então eu não tinha tido contato, né? E dali para frente que eu fui começar a entender melhor essa questão e observar que aquilo ali não era uma realidade só daquela região ali de São Paulo, mas que era um monte de lugar no Brasil inteiro. Tem um seminário no Rio de Janeiro que era em Barra do Piraí, salvo engano, que o apelido do seminário era conhecido, hoje ele acho que ele foi fechado, era conhecido como Gaiola das Loucas. Olha o nível disso, né? O nível que Sim. a Igreja Conciliar chegou, né, com essa situação. Então, mas continua o que você estava dizendo. Aí você voltou, começou o curso de teologia à distância. Sim. E realmente o que eu via no seminário era disso para pior, né? Você só no momento conseguiu ver tudo que viu e já consegue relatar, né? Você imagina eu que fiquei 6 meses ali, indo de segunda a sexta. Tanto que, né, só uma observação, nada disso que era ruim era penalizado por alguma autoridade, nem do Uhum, reitor, muito menos do bispo. Mas tinham alguns seminaristas ainda piedosos que se reuniam para, eles se denominavam seminaristas escravos de Nossa Senhora. E uma vez por semana eles se reuniam na capela da faculdade para ler um trecho do tratado e rezar o terço. E aí, quando os bispos souberam, porque era um seminário que vinha estudantes de várias dioceses, quando os bispos souberam que esses seminaristas faziam isso, eles disseram que era para parar, e se algum seminarista fosse descoberto rezando ou lendo o tratado, que seria expulso do seminário. Então, assim, além de não ter a punição porque é errado, uma fagulha de algo que seria bom era literalmente proibido. Eu vou contar aqui, aproveitar essa deixa. Vou contar um caso aqui de um seminarista que é que nem um irmão para mim também, né? E ele também ficou no seminário durante muito tempo, era até cerimoniário do bispo. E um dia ele confessou para o bispo que quando ele fosse sacerdote, ele iria rezar a missa tridentina. E esse foi o motivo para afastar ele do seminário, né? E assim, ele era, na minha opinião, o melhor, assim, seminarista que tinha ali de formação, de conhecimento, de zelo, alguém que eu tenho uma grande admiração, enfim, né? Foi dessa forma. Ele acabou sendo expulso do seminário por esse motivo, né? Olha o nível disso, né? Rezar a missa católica é um motivo Sim, de expulsão de um seminarista. sim. Mas aí me fala, Então, tá? Chegou nesse sim, contexto do pente, senão a gente vai deixar aqui, sim. vamos horas e horas.
O que aconteceu nesse conjunto todo aí para que você pudesse chegar e não dá mais? Bom, né, voltei para o mosteiro, comecei a teologia à distância e o conteúdo da faculdade, basicamente, né, para passar direto, não precisa enrolar demais, é estudar o concílio. Não sei em outras faculdades, mas no curso que eu fazia, era literalmente, se pincelava alguns documentos diante do concílio, mas o foco era colocado realmente nos documentos do concílio. Toda a hermenêutica, todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, todo lido com viés da teologia da libertação, da nova teologia, enfim. Eu já comecei a estranhar muito mais do que eu já estranhava, porque muito da vida religiosa que eu havia visto nos livros, eu não podia realizar dentro do mosteiro. Quando eu imaginei que eu fosse estudar teologia e que eu ia aprender e conhecer mais, enriquecer o meu conhecimento, não tinha sabor de nada, era algo totalmente sem sabor e sem, não tinha interesse nenhum, mas enfim, continuei. Tanto que, na época, eu entendia, percebia que havia algo errado, mas não conseguia entender o que, né? E tudo aquilo que eu tentava resgatar como devoção, eu era podado pelo meu superior, a ponto de eu chegar para ele num dia e falar: olha, o senhor me critica porque, né, eu peço para cantar um canto em latim, o senhor fala que não pode, porque senão o povo não pode cantar junto, mas isso aqui é um mosteiro, não é uma paróquia. Então, né, no meu pensar, não haveria problema nenhum os monges cantarem em latim e o povo só escutar. Enfim, e eram vários embates assim. Eu falei, então, já que, né, eu estou errado em tudo, então aqui não é o meu lugar. Né? Era muito aquilo, não, um monge não pode se singularizar, então você sempre quer ser diferente dos outros, então, né, você está errado e você tem que se tornar mais um como os outros, sem se distinguir em nada. E aí chegou num ponto que eu falei, não quero mais isso, eu realmente estou decidido, eu vou embora. E aí meu superior vinha com uma conversa totalmente diferente dessa da singularização que ele mesmo falava. Ele dizia, não, mas a riqueza da vida em comunidade está na diversidade, né? Você tem que entender que você tem, né, alguns sentires diferentes, mas que isso não venha a ser um obstáculo. E aí eu acabava ficando. E teve uma dessas discussões que eu falei para ele, olha, o senhor tem uma viagem para fazer, eu vou ficar até o senhor retornar da viagem, porque até então eu era o monge com mais tempo de casa, e quando o padre superior saía, era eu que ficava responsável pelo mosteiro todo. Haviam rapazes mais jovens, outros que tinham menos tempo de mosteiro, e eu era o responsável. Então, eu falei para ele, o senhor viaje tranquilo, e quando o senhor retornar da viagem, eu vou fazer as minhas malas e eu vou voltar para casa, porque para mim não dá mais. E aí ele viajou, e quando ele voltou de viagem, ele nem esperou eu chamar ele para conversar, eu realmente estava decidido. E ele disse assim para mim, nossa, eu passei na volta da viagem num lugar que você gosta muito. E eu, muito inocente, falei, padre, onde o senhor passou? Ele falou assim, eu passei em Aparecida, e né, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, não é de hoje, e ele também sabia disso, tanto que ele falava que eu deveria ser mais devoto da misericórdia e menos de Nossa Senhora Aparecida, porque, enfim, era a espiritualidade da comunidade. E aí ele pega isso como um gancho e me fala, e eu fiz um pedido à Nossa Senhora Aparecida, eu fui até o trono da imagem original e eu fiz um pedido a ela. E eu, mais uma vez, muito inocente, nossa, padre, que pedido o senhor fez? Ele disse, eu pedi que ela não deixasse você ir embora. E aí aquilo quebrou minhas pernas de um jeito que nós ficamos, né, realmente submissos espiritualmente, emocionalmente, à figura do superior, ainda mais, né, com um pedido desse, e eu permaneci mesmo muito contrariado. E nessa troca, né, de bispo e com o não processo de aprovação da comunidade, a única saída naquele momento para o bispo não fechar a comunidade era nós nos unirmos a uma comunidade que já houvesse uma regra aprovada. E meu superior, em uma dessas viagens, havia encontrado um padre na Itália que tinha fundado uma comunidade
com quase o mesmo viés, quase o mesmo objetivo, e que já tinham aprovação na Itália. E aí ele faz contato com esse padre por algum tempo, e ele fala, olha, nós três, né, o padre, eu e mais um, nós vamos para a Itália fazer um tempo de intercâmbio para unir as comunidades, para proteger a comunidade do Brasil. Então, nós vamos ser o ramo contemplativo de uma comunidade que é semi-contemplativa, para podermos fazer uso da aprovação que eles têm na Itália, para não correr o risco de fechar o nosso mosteiro. Então, foram compradas as passagens, eu já comecei a estudar o italiano pelo YouTube, fazendo comida, passando roupa, colocava as aulas e ia ouvindo, e preparando para a viagem. Fomos para a Itália, né? E aí, para ir para lá, eu precisava levar os meus medicamentos, eu continuava na mesma situação de depressão profunda, tomando medicação, e enchi uma caixa de sapatos de medicamento até em cima para ficar ali na Itália durante 3 meses. Chegamos na Itália, essa comunidade tinha 2 casas, uma casa era um santuário de Nossa Senhora, não vou me lembrar o nome, depois do Covid eu me esqueço muita coisa, mas era um santuário na região da Úmbria, onde havia uma casa, e uma outra casa era na cidade de Orvieto, cidade muito famosa pelo corporal do milagre eucarístico, que foi um dos itens que deu origem à festa de Corpus Christi. E aí na Cidade Baixa tinha um pequeno povoado nessa cidade que se chamava Pantanelli, no povoado de Basque, e havia um pequeno mosteiro que o próprio São Francisco em vida havia fundado. A família Basque estava em disputa por herança, e aí São Francisco pacifica essa família, e essa família doa um castelinho, uma construção muito antiga, para que ele se tornasse um convento. Eles aumentam a construção e continuam ali. Então, é um mosteiro muito antigo, todo de pedras, um convento, na beira do rio Tibre, um lugar muito bonito, por si só, convida à oração. E nesses 3 meses, fiquei muito feliz por estar ali, tive uma boa melhora do meu estado depressivo. Percebi que os padres ali eram um pouco mais conservadores, o próprio ambiente fazia com que tudo isso fosse percebido dessa maneira. Toda quarta-feira íamos para Roma assistir a catequese do Papa, assistíamos várias missas do Santo Padre no próprio Vaticano, fazíamos passeios para basílicas, visitar corpos de santos. Então, tudo aquilo... Era Bento XVI, né? Não, já era Papa Francisco. Já era Papa Francisco? Sim, 2017. 2017. Uhum. Isso. E aí, tudo isso, né, acabou que meio que diluindo aquela má impressão que eu tinha da comunidade do Brasil. Quando venceu os 3 meses, que nós 3 deveríamos voltar para o Brasil, e fizemos os votos lá nessa comunidade também, os outros 2 fizeram votos perpétuos, o padre e o outro irmão, e eu, pelo meu estado depressivo, não foi permitido fazer os votos perpétuos. Então, eu fiz somente mais uma renovação de votos temporários por 3 anos. E aí, eles voltaram para o Brasil e eu decidi ficar. E aí, para eu poder ficar, como meu visto era de turista, eles me mandaram para a Croácia. Eu fiquei algumas semanas num apartamento, até que saísse uma documentação. Um cardeal da Croácia fez um documento que eu deveria voltar para a Itália com visto por motivos religiosos, e assim foi feito. Voltei para a Itália. Mas quando esses 2 brasileiros da minha comunidade foram embora, eu comecei a notar também que ali, entre os irmãos que ficavam na Itália, também o progressismo e a desorganização era uma coisa também assim gritante. A impressão que eu tenho é que enquanto estávamos todos lá, todos se comportavam para dar uma aparência um pouco melhor, e depois que os outros 2 foram embora, eles não conseguiram manter por muito tempo. E aí eu fui transferido dessa casa de Orvieto
para outra casa, no outro santuário, e ali também eu comecei a notar muita divergência da regra com aquilo que os irmãos faziam, que estava correto, e o que o superior não fazia e fazia totalmente o contrário. Não vou entrar em detalhes, né, para não expor ninguém, para expor justamente a minha experiência, mas aí começo também a ficar muito mal, porque eu vejo que, além de continuar no meio de um progressismo enorme e de não conseguir entender nada, porque a informação que eu tinha dentro da comunidade a respeito da missa tridentina, né, nunca soube, mesmo fazendo a faculdade, que existia tradição, que o concílio foi uma reviravolta do tamanho que foi, nunca consegui ter essa consciência. E a missa que nós estudávamos, a missa de antigamente. Não, a missa de antigamente, a única diferença é que ela era rezada em latim e não no vernáculo, e o padre ficava de costas para o povo e não de frente. Essa era a única diferença que eles falavam que tinha de uma missa para outra. E aí, lá na Itália, eu fui vendo também o comportamento e fui ficando ruim novamente, até que eu falei, bom, eu preciso voltar para o Brasil e até contar aqui para o padre do Brasil o que acontece na comunidade da Itália, porque não é nada bom. E aí começou uma grande luta, eles fizeram várias propostas para que eu ficasse. Não, você termina a sua teologia, depois você faz direito canônico na Pontifícia de Assis, porque era muito próximo, e aí você vai ser o canonista da nossa comunidade. Eu não quero, eu quero só voltar para o Brasil. Até então eu não pensava em abandonar a vida religiosa, porque eu tinha feito votos, os votos eram válidos por 3 anos e me machucava muito pensar que eu estava quebrando uma promessa que eu tinha feito a Deus. Para encurtar um pouco a história, começaram a demorar para comprar minha passagem, queriam que o padre viesse conversar comigo para me convencer a ficar. Eu disse, olha, se o padre vir aqui conversar comigo, vou entrar no quarto, vou trancar a porta, só vou sair a hora que ele for embora. Não quero conversar com mais ninguém, estou decidido a voltar para o Brasil. Mesmo assim, pedi um ano sabático para que eu pudesse voltar para o Brasil e talvez até para minha família, mas como religioso e não como leigo, para eu pensar um pouco na minha vida e ver o que eu ia fazer no final desse um ano. Mas não me foi dada essa oportunidade. Disseram que se eu fosse embora, eu ia, né, como leigo, e que eu não teria mais o status de religioso e nem hábito. Enfim, eu disse, bom, se tem que ser assim, vai ser, eu vou voltar. Não compraram a minha passagem, depois de muita insistência, entrei em contato com um amigo próximo, com a minha mãe, também o superior aqui do Brasil contribuiu com algum valor para que comprasse uma passagem, porque eu vi que até nisso eles estavam querendo mudar o meu pensamento, enquanto isso eles não compravam minha passagem de retorno, tentando me convencer a ficar, mas como eu já estava decidido, eu tive que tomar aí as minhas próprias, os meus próprios meios para poder voltar. Para, Eles me para, deixaram... para aí. Sim. Para aí. A gente vai continuar na próxima semana. Nossa, eu já escutei muita coisa da sua história, mas várias coisas assim você vai falando, né? Vai me lembrando de várias coisas. Mas, enfim, é uma baita de uma história, né? Você não só ficou, né, 7 anos, né, vivendo uma vida religiosa, ainda com todas as complicações e tudo mais, mas não só no Brasil, né? Teve uma experiência da Itália, né, chegou a, a ter uma melhor até impressão do que era a vida religiosa, né? Sentir um pouco do que de fato era a vida religiosa por um período na Itália, né? Realmente assim a influência católica europeia, a cristandade é outra coisa assim, né? Ainda que com agora a gente não pode mais falar tanto assim, né? Nem da Itália, nem da França, nem dos outros países, né? Porque nesses últimos anos para cá a situação lá, acho que se for para lá a gente nem reconhece mais.
Porque, Mas, assim, na enfim. Itália, o que eu encontrava, não era que eu encontrava vida religiosa dentro do Aham. mosteiro, mas essas visitas que eu fazia, Uhum. eu visitava lugares de onde eu havia É. lido e tirado dali a minha inspiração de vida religiosa, né? E aí eu me Não, confundi achando que o o lugar... lugar em si, né? O lugar em si, o ar que você respira lá do Sim, catolicismo, né? Tá impregnado em toda a estrutura da cidade, né? Para onde você vai, você vê símbolos religiosos assim que te remetem a todas essas, e ainda mais dentro de uma formação, de uma falta de formação doutrinal e muito mais sentimental, afetiva, né? Isso é algo que realmente assim te gera vários sentimentos que vão te confundir sobre várias coisas que você está passando, né? Mas enfim, vamos encerrar aqui, agradecer a presença do Marcos, né, por todo esse relato, de estar abrindo a sua vida assim para todos nós, né, com o objetivo de trazer realmente para as pessoas esse conhecimento, né, de que hoje a maioria das pessoas que estão na tradição católica, vendo a fé católica, viveram, experimentaram, né, o que era essa realidade da Igreja Conciliar, né, assim intitulada pelos próprios, né, não por nós, mas que de fato a gente percebe um abismo absurdo e à medida que a gente vai avançando nos estudos, vai conhecendo de fato a crise na igreja, a gente começa de fato a ter uma clareza sobre isso. E aí depois que a gente de fato avança, né, tanto é aquela própria comparação que eu fiz no começo com relação à vida religiosa, né, esses 8 anos aí, né, que você teve de vida religiosa, se a gente comparar com a preparação hoje de um religioso, uma religiosa para de um fiel, de um leigo, para entrar a começar a fazer uma vida, uma experiência religiosa, é muito mais elevada, muito mais exigente do que os 8 anos que você viveu. Né? O tamanho sim, é o abismo disso, não aqui desmerecendo a tua entrega, a sim, sim, tua, a tua oferta a Deus, a sua sinceridade com isso, mas de fato o preparo para isso, né? O entendimento disso, a vida religiosa de fato. Mas enfim, vamos encerrar aqui, vamos para a próxima, até porque a gente tem que ainda falar na sua devoção à Nossa Senhora Aparecida, que aqui ela está sem o manto, aí ela está com o manto, né? sim. E a gente tem que trazer também qual é a presença de Nossa Senhora Aparecida na sua vida. Tá bom? Amém. 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 Lembrei agora dos modernistas. Amém, amém. Mas vamos nessa. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia aqui e até a semana que vem. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.